vai para a Europa. Tá na hora de conversar com a nossa Marina Isidro. O grande assunto internacional de hoje, obviamente, é o mesmo de ontem, vai ser o mesmo de amanhã. O quê? Irã, Israel, Estados Unidos e suas implicações. E a gente vai falar sobre polêmicas e desentendimentos entre líderes na própria Europa, no próprio continente europeu. Diga, Marina! Olá a todos. Olha, o conflito não está gerando só desentendimentos entre Donald Trump e os líderes europeus, mas também entre a própria Europa. A rixa mais recente é entre o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez e o chanceler alemão Friedrich Merz, porque Sánchez teria ficado furioso pelo silêncio em público de Merz na terça-feira. O chanceler e Trump estavam na Casa Branca e na frente de Merz, Trump ameaçou cortar o comércio com a Espanha depois que Sánchez se recusou a deixar que os Estados Unidos usassem bases militares espanholas e criticou veementemente os ataques, chamando-os de ilegais. O ministro das Relações Exteriores da Espanha disse a uma rádio que esperava a solidariedade de um país com o qual compartilha moeda, mercado único e política comercial. A secretária de imprensa da Casa Branca disse que depois da ameaça, Madrid concordou em cooperar com os Estados Unidos, mas isso foi algo que o mesmo ministro espanhol negou na hora, disse que não houve acordo nenhum. Aí a vice-presidente da Comissão Europeia, que é espanhola, também entrou na história, dizendo que a União Europeia tem que responder ao tom agressivo de Trump com o bloco. O presidente francês Emmanuel Macron expressou solidariedade à Espanha e o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, disse que o bloco europeu sempre vai garantir que os interesses de seus Estados-membros sejam protegidos. Então a gente tem agora a seguinte situação. Falando aí de alguns líderes das principais potências, Macron, Sánchez e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer resistindo às exigências de Trump. Starmer só tem autorizado operações que chama de defensivas. Macron dizendo que a guerra com o Irã não está em conformidade com o direito internacional e não pode ser apoiada. Os países europeus não querem participar ativamente de uma guerra que eles não começaram. Além do que, isso seria uma medida extremamente impopular nos seus países, porque a população está preocupada com os efeitos práticos desse conflito no dia a dia. Então, se você olhar as principais notícias de hoje nesses países, além, claro, falando da guerra, você tem manchetes dizendo que, por causa dos ataques, o preço da gasolina e do diesel subiu na Alemanha, que mais de 10 milhões de pessoas na Espanha vão ver a sua conta de luz subir. No Reino Unido, tem a possibilidade do aumento das taxas de juros. Falando aqui de um depoimento pessoal, eu pago o financiamento da minha casa em Londres. Então é claro que eu não quero pagar mais por causa do Trump e do Netanyahu, né? Enfim, o que se vê então no momento é que depois de meses, anos, insultando, ameaçando líderes europeus, Trump sabe que precisa deles em situações estratégicas importantes, por exemplo, com o uso dessas bases militares. Ao mesmo tempo, esses mesmos líderes não querem desagradar totalmente o Trump. Precisam dos Estados Unidos para defesa, comércio, para tentar acabar com a guerra na Ucrânia. Então, esse segue sendo um equilíbrio bem delicado.